E aí, pessoal, boa tarde para vocês, bom dia, boa noite. Então, hoje eu venho dar continuidade sobre os traços de caráter e eu venho apresentar para vocês o segundo traço, que é o traço oral. Só para deixar bem claro, todos nós temos os 5 traços. E não é bom ou ruim, não tem nada disso, são consequências das traumatizações que passamos no período da infância, desde a fecundação até os 5 anos de idade, tá bom? Então, só para deixar isso bem claro, porque tiveram algumas pessoas que me procuraram e não tem nada a ver, não tem nada ruim ou bom, são consequências. Então eu venho trazer para você sobre o traço oral. Esse traço oral, ele manifesta no período da amamentação até 1 ano de vida. E nesse período, o bebezinho, ele ainda é dependente da mãe, ele ainda está naquele processo simbiótico, é como se ele fosse um só. E o processo de mielinização do sistema nervoso, neste momento, ele ocorre no sistema sensorial, que é na boca, né, o paladar, o olfato, a audição e o tato, né? E nessa fase é a fase que o bebezinho, ele é 100% dependente da sua mãe ou daquela pessoa que faz o papel da mãe. E como que surge o traço? Como eu disse nos outros vídeos, o traço de caráter nada mais é como um mecanismo de defesa diante de um trauma. E aí o trauma que esse bebezinho sofre é, por algum motivo, ele chora, querendo que as suas necessidades são atendidas, porque o processo dele de se manifestar é através do choro, só que muitas vezes ele não vai ter a sua necessidade atendida, ou porque a mamãe não vai estar ali, ou porque alguém vai demorar a chegar, ou porque ele tá sentindo uma dor e na verdade tá dando comida para ele, enfim. Ele vai fazer um registro de forma inconsciente de que ele foi abandonado. Claro, gente, que isso tudo é de forma inconsciente. O bebezinho não tem culpa, a mamãe não tem culpa. Afinal, a mamãe, ela também tem os afazeres dela. Ela precisa ir ao banheiro, precisa tomar banho, precisa comer. E muitas ainda vão trabalhar. Só que o bebê, ele não tem consciência, maturidade suficiente para entender que aquela mamãe foi para algum lugar e que ela vai voltar. E quanto tempo ela vai demorar? Então, ele passa por um estresse, que é o trauma. E aí, esse estresse, esse trauma, de forma repetitiva, vai gerar o traço de caráter oral. E ele registra isso, a dor dele é o abandono. E existem 2 tipos de traço oral, o oral da falta e o oral do excesso. Antes da gente falar sobre isso, os 2 tipos de oral, nessa fase, o bebezinho, ele apresenta 2 tipos de nutrição. A nutrição do corpo, que é a comida, o leite, e a nutrição para a alma. É o momento em que ele tá ali, que ele vai receber o afeto, ele vai receber o amor, o cuidado, o vínculo com a mãe, né? E aí, quando ele não tem essa necessidade atendida, que vai ser a dor da alma, então ele vai criar essa leitura de abandono, porque existe um grande vazio dentro dele que não foi superado, né? É a dor do abandono. Então, quando a gente fala do oral da falta, vai ser aquela dinâmica em que o bebezinho, ele vai estar no berço, chorando, digamos que ele tá lá com fome, chorando, e a mamãe não vai estar ali naquele momento. Ou ela vai estar trabalhando, ou ela vai estar tomando banho, e ele vai estar ali chorando, e aí ele vai entender que ele foi abandonado. E aí, essa pessoa, quando vira adulta e fica na dor, essa pessoa, ela tende a ser uma pessoa magra, só que com o corpo todo flácido, tem as gordurinhas localizadas e tudo mais, é aquela pessoa que tende a se alimentar bem, mas não engorda, porque ela não absorve a energia. E já o oral do excesso vai ser aquele bebezinho que vai estar chorando. Eu vou dar um exemplo, às vezes ele tá com uma etiqueta da roupa machucando ele tá sentindo dor, e aí a mãe, no mesmo momento, a mãe ou o pai, ou quem faz o papel da mamãe dele, vai chegar e vai dar leite, vai dar comida, vai dar tudo, menos aquela necessidade que ele tá precisando. E ele vai continuar naquele choro, né? Então ele vai entender, ele faz a leitura de que ele foi abandonado.
E aí também tem esse vazio da alma, porque a alma não foi preenchida. E esse oral do excesso vai ser aquela pessoa que vai tender a descontar na comida, vai comer mais. Quanto mais come, vai achar que vai preencher aquele vazio e não vai preencher, né? Então, vai ser aquela pessoa que vai tender a ser mais gordinha, mais fofinha, molinha. A musculatura ela é toda flácida. E aí, o bebezinho, diante do trauma, ele reage, né? A manifestação que ele vai ter vai ser o traço de caráter oral. Ele vai tender a ser aquele bebezinho gordinho, fofinho, molinho, cheio de dobrinhas. Para quê? Para que todo mundo pegue ele no colo, ele é muito bonitinho, aperta a bochecha. Vai ser aquele bebezinho com um olhar pidão, um olhar meigo, para se sentir acolhido, né, amado naquele momento. E tende também a ser um bebê chorão, né, porque ele tá querendo que as suas necessidades sejam atendidas naquele momento. E aí, quando essa pessoa cresce, vira adulta e ela continua na dor do traço, ela tende a ser aquela pessoa mais... ela não gosta de ficar sozinha, né? O tempo todo ela quer estar rodeada de pessoas, então ela tende a ser aquela pessoa que fala muito, ela é muito prolixa, e além de falar, ela gosta de falar pegando, porque ela não quer que as pessoas vão embora, então ela quer que as pessoas estejam ali com ela. Tende a ser aquela pessoa muito sentimental, chora por qualquer coisinha, tende a ser mais triste, né? Pode ter depressão. É aquela pessoa que ela detesta ficar sozinha e ela aceita, inclusive, estar em relacionamentos abusivos, porque para ela é muito pior ficar sozinha. Ela não dá conta de ficar sozinha. Então ela prefere se sujeitar a estar num relacionamento abusivo do que estar sozinha com ela mesma. Além disso, essa pessoa, ela tende a ir mais para os vícios. Por quê? O vício é uma dependência. E a dinâmica do oral é a dinâmica da dependência. Então, eles tendem a ter vários tipos de vício e vários tipos de compulsão, que também é uma dinâmica de dependência. Então, essa pessoa, quando ela está no traço da dor, ela passa por algumas situações, mas que tem como a gente identificar e ajudar essa pessoa. E aí, tem também as habilidades, os recursos. Quando ela sai da dor e vai para os recursos, quando ela se sente apoiada, ela se sente amada, mas quando ela se sente apoiada por si mesma, ela não precisa dos outros, ela consegue ver o apoio nela mesma, ela consegue solucionar todos os problemas que surgir na vida dela. Tende a ser aquela pessoa alegre, divertida, aquela pessoa que todo mundo quer estar perto porque é muito simpático, simpática. Tende a ser aquela pessoa calorosa, que gosta de estar perto, gosta de agradar, gosta de crianças, lida muito bem com crianças e gosta de contato com pessoas, gosta muito, tanto que no lado profissional ela vai se dar super bem se ela estiver na área da saúde ou como terapeuta, porque gosta do contato, gosta de fazer novas amizades, gosta de ser bajulada, de estar no centro das atenções. E essa pessoa também tende a ter facilidade na culinária e aprender novas línguas. Então, você vê que é uma pessoa muito comunicativa, alegre, divertida. E o interessante é que, identificando se essa pessoa está na dor, a gente pode ajudá-la, né? Nós, terapeutas, principalmente a gente que está lidando com essa linguagem corporal, não é só o físico, porque muito mais importante do que o físico é ver como a pessoa pensa, como ela age, né? O que ela gosta, como que ela lida diante de algumas situações. É uma leitura muito mais profunda do que apenas ver o físico da pessoa. Você consegue ajudá-la a sair do traço da dor e buscar nela os recursos. Lembrando que nós temos os 5 traços, né? Como eu tinha falado. Sobre o físico dessa pessoa do oral, ele tende a ser ou aquele magro, molinho, com a flacidez e umas gordurinhas localizadas, ou aquele gordinho, fofinho, molinho,
o rosto arredondado, né? Gosta de comidas mais molinhas, mais macias, fast food, principalmente doces. As mulheres, elas tendem a ter o quadril um pouco mais largo e os peitos mais fartos. E como o traço dela, ela apresenta um vazio, né, na alma, tendem a ter um afundamento na região do tórax. Só que ele é muito mais visível naquele oral que é magro. O oral que é mais gordinho, por causa da camada de gordura, não dá pra ver. Espero que vocês tenham gostado. Como eu falei, nós temos os 5 traços e os traços são mutáveis, nós passamos por todos eles. Você ter um determinado traço não significa nada que seja bom ou ruim, não existe isso. São características e consequências de como a gente desenvolveu cada traço. E são todos mutáveis, isso que é o mais legal de todos. Espero que vocês estejam gostando. Mais pra frente eu vou liberando os outros vídeos, tá bom? Beijos!